Olá vocês, meus amigos e minhas amigas que nos prestigiam no programa História e Cristianismo. O assunto do programa de hoje é sobre os irmãos de Jesus. Um assunto que vem dividindo basicamente aí uma parte do cristianismo acerca da resposta que se dá a esse assunto. Afinal, Jesus teve ou não teve mais irmãos? Quando a gente busca os evangelhos, sempre fala dos irmãos de Jesus, como por exemplo no evangelho de Marcos, dizendo que os seus parentes, a sua família está aí fora. O fato é que é difícil responder essa pergunta dentro do campo histórico. Os evangelhos não estão preocupados com a vida pessoal de Jesus. Não querem saber que tipo de comida gostava, se era casado ou se era solteiro, se tinha irmãos ou se não tinha irmãos. Os evangelhos são livros de fé, querem transmitir fé. Então a preocupação primeira dos evangelhos é sempre ser um texto teológico, antes de ser histórico. Mas se nós não podemos responder essa pergunta, ou se ela é difícil de responder pelo campo da história, pelo menos nós podemos vislumbrar o que os primeiros escritores cristãos falaram acerca desses irmãos de Jesus. Hoje nós sabemos que a Igreja Católica Romana segue, por exemplo, Jerônimo. São Jerônimo, entre o século IV e o século V, escrevendo um livro que se chama Contra Elvídio. Ele vai argumentar que os irmãos de Jesus são parentes e que, por não ter um termo específico para falar desses parentes, usava o termo irmãos. Mas somente essa resposta que o cristianismo encontrou ao longo dos seus primeiros séculos, esses primeiros séculos que são encobertos pela patrística, ou seja, por escritores chamados Santos Padres, não. Já no século II, a escola de Alexandria, com seu grande mestre Clemente, dizia que José era casado antes de casar com Maria. Ele era viúvo e tinha 6 filhos, sendo eles Tiago, Simão, José e mesmo aí a figura de Judas. E mais 2 filhas, Lídia e Lívia. Ou seja, José era um homem que tinha 6 filhos. Essa história ela foi confirmada, ou pelo menos aceita pela maior parte dos primeiros cristãos. Nós vamos encontrar no Orígenes a defesa da virgindade de Maria, em um comentário que ele faz sobre o Evangelho de Mateus. Nós vamos ter aí Santo Atanásio também defendendo a virgindade de Maria. Nós vamos ter então outros escritores defendendo essa virgindade de Maria. Mesmo os textos apócrifos, ou seja, textos que não constam do cânon da nossa Bíblia, textos que a igreja não aceitou como revelados, mesmo esses textos, eles vêm reforçar essa ideia da virgindade de Maria. Basta lembrar o próprio proto-evangelho de Tiago, do século II, ou mesmo o evangelho chamado o Evangelho de José o Carpinteiro, todos eles reforçando a virgindade de Maria. O fato é que, para explicar a natureza divina de Jesus, somente explicando a filiação divina de Jesus e a importância de Maria como virgem. O único autor dentro dessa patrística que vai na contramão dos demais é um advogado da igreja do século III, chamado Tertuliano. Ele é o único que aceita que Maria teve outros filhos e que não se manteve virgem depois do casamento. Tertuliano esse que depois entrou num grupo chamado montanista, grupo que na época era chamado de heresia, e ainda hoje é chamado de heresia, e portanto ele foi bastante criticado pelos demais padres da igreja. Então você tem aí uma sequência de vários santos padres que escrevem sobre a virgindade de Maria, com 2 defesas básicas. Ou que Jesus ele tinha parentes, e os textos evangélicos chamam esses parentes de irmãos, e aí se destaca Jerônimo e mesmo Ambrósio também vai nessa linha, ou a outra linha que fala que José era viúvo e que portanto tinha filhos, e esses filhos foram assumidos por Maria como seus filhos também. Espero ter contribuído, é isso aí. Logo, logo nós teremos mais um programa História e Cristianismo.